Fala pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende da hora que você está vendo isso. A minha tentativa aqui é a gente minimizar os impactos dessa pandemia e não parar com a nossa matéria, né? Então os professores estão sendo instruídos, na medida do possível, a colocar conteúdos para vocês na plataforma criada pela Secretaria de Educação, que é o Google Sala de Aula, né? Que a gente já vinha usando. E eu vou fazer da mesma forma, tá? Só que eu vou colocar também essas pequenas videoaulas para que a gente não perca também a explicação, tá? Junto com as videoaulas vão também alguns exercícios para que a gente não perca, né, o exercício, a prática, né, de fazer as questões, porque vocês estão no terceiro ano, vocês estão num ano complicado, né? A gente já sabe que o Enem talvez passe por algumas modificações, a UERJ já passou por algumas modificações, então quem se preparar melhor nesse momento de adversidade vai sair na frente, né? Então a minha tentativa aqui é ajudar, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, algum questionamento, alguma pergunta para fazer sobre a aula que eu vou dar agora, pode colocar aqui nos comentários abaixo ou, né, mandar para mim diretamente, a gente vê a melhor maneira de tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? Então eu vou brevemente aqui fazer um resumo do que a gente já viu para eu poder seguir adiante, tá? Então eu vou fazer um breve resumo e já vou entrar em matéria nova, tá? Matéria que vocês deveriam estar vendo em sala de aula, tá bom? Então a gente começou a trabalhar com indústria, a gente começou a entender por que geografia estuda indústria, o que tem a ver uma coisa com a outra. A gente chegou a um consenso de que a indústria ela vai promover transformações espaciais de tal maneira que a geografia vai começar a olhar para esse fenômeno também, né? A gente trouxe aí todo um histórico do artesanato, a gente falou da manufatura, até que a gente finalmente chegou na indústria, né? Trabalhamos sobretudo como essa transformação da manufatura na indústria ela vai acontecer, por que ela vai acontecer e onde ela vai acontecer. A gente chegou a um consenso que essa transformação ela vai acontecer na Inglaterra, porque a Inglaterra tinha alguns pressupostos que fizeram com que isso acontecesse. Entre esses pressupostos era uma burguesia com bastante dinheiro acumulado, né, bastante capital, que podia investir nas suas manufaturas para aumentar as produtividades das manufaturas. Eu tinha uma mão de obra ociosa e barata disponível, né, ociosa, né, disponível, obviamente. Tinha uma fonte de energia, que é o carvão, que vai ser utilizado na época em abundância, e sobretudo tinha mercado consumidor, né? Então eu tenho mão de obra, mercado consumidor, a fonte de energia próxima, dinheiro para fazer os investimentos para trazer as máquinas para as manufaturas. Então eu tenho toda uma estrutura que vai possibilitar essa revolução industrial acontecer. E a gente chamou atenção para o nome revolução, né? Esse nome revolução é porque ela vai transformar absolutamente os padrões da época. Então, essa primeira revolução industrial, ela acontece na Inglaterra e vai sistematicamente, esse modelo vai se espalhando para outros países. As condições de trabalho da época eram absolutamente difíceis se comparadas aos dias de hoje, jornadas de trabalho muito amplas, remunerações diferenciadas para homens, mulheres e crianças. Eu até coloquei uma imagem aí de uma criança, uma fotografia, né, numa indústria de tecelagem. Era muito comum o trabalho infantil. Hoje ele é crime, né, previsto em lei, é proibido, mas na época, lá no século XVIII, ele era amplamente praticado. As crianças recebiam metade do que a mulher recebia, que por sua vez recebia menos do que o homem. Então existia também uma questão de gênero que infelizmente acontece até hoje, né? A gente sabe disso, isso é um problema sério no Brasil, mas que a gente tem que batalhar sistematicamente para que isso deixe de acontecer. Mas na época isso era uma realidade, tá? Essa revolução vai acontecer, uma produção ampla em larga escala, porque existia a matéria-prima vinda das colônias, eu tinha um mercado consumidor aquecido, ou seja, a produção vai alcançar um outro nível. Milton Santos, que é um geógrafo, né, que já faleceu, um geógrafo brasileiro, ele inclusive vai falar que nesse momento há a mudança do meio natural para o meio técnico. O homem passa a ter agora um poder de influência maior sobre a natureza do que a natureza tinha sobre o homem. Para ele é nesse momento que o homem passa a enxergar a natureza, sobretudo, como recurso,
né? Só que enxergava como recurso antes, uma forma de recurso, mas existia uma influência aí ambígua, né? A natureza influencia o homem influencia a natureza. Mas para o Milton Santos, a partir desse momento é quando o homem vai influenciar muito mais a natureza do que o inverso, tá? Só que a gente vai ter uma segunda onda, uma segunda revolução industrial, e como o nome está dizendo, ela é uma revolução, ou seja, ela vai mudar os parâmetros da época, né? A segunda revolução industrial é uma revolução que vai ser possível, sobretudo, por causa da mudança de matriz energética. A gente vai ter aí como surgimento de matriz energética energia elétrica, e ela vai fazer com que a indústria agora possa se instalar em um local que não está mais próximo da fonte de carvão, por exemplo. Então eu possibilitei uma mobilidade maior da minha indústria. Então outros locais vão conseguir se mobilizar, vão conseguir se industrializar, perdão. Então eu tenho outros países se industrializando, o setor de transportes está avançando, né? Avançando no tempo, avançando na capacidade de carga, né? Na qualidade de locomoção, ou seja, eu tenho mais cargas sendo transportadas em menos tempo para locais mais distantes. Ou seja, a escala do fenômeno industrial está aumentando. Coloquei uma imagem para vocês aí que é do Tempos Modernos, um filme do Charlie Chaplin, que retrata muito bem esse período. O filme está disponível no YouTube, né? Todas as obras do Chaplin estão em domínio público, você pode assistir todas no YouTube. E Tempos Modernos é talvez o filme mais referenciado dele, justamente por causa dessa aplicação prática, né, na disciplina de geografia. Sociologia também costuma trabalhar muito o Tempos Modernos. Então, é um retrato da época. O que acontece na segunda Revolução Industrial? Outros países se industrializam, né, por causa dessa mobilidade que a indústria vai alcançar. O alcance desse fenômeno aumentou. Eu tenho novas fontes de energia, novos produtos, novas formas de produzir. A gente vai chegar nisso daqui a pouco, né? Quando eu falar de Fordismo, Toyotismo e de Taylorismo, né? Então, esse retrato desse segundo momento é justamente o filme Tempos Modernos, tá? Então, a segunda revolução vai ter como país protagonista os Estados Unidos, por exemplo, um dos países protagonistas da segunda revolução industrial. Mas nós tivemos a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela vai ter uma outra característica, que é basicamente uma diminuição da mão de obra, né, do trabalho humano de fato. A mecanização, né, do processo industrial. Eu tenho agora máquinas fazendo equipamentos. É o homem agora controlando o modelo produtivo de uma outra forma. Essa é uma das características da terceira revolução industrial. Ela vai receber esse nome de revolução porque ela vai mudar as relações de trabalho existentes, sobretudo, né? Uma outra característica da terceira revolução industrial é que ela vai promover uma espacialização da produção. Lembra que eu coloquei isso para vocês? Espacialização. As indústrias agora, a mesma indústria, ela não precisa ficar produzindo tudo no mesmo lugar. Ela pode fazer cada parte do seu produto no local onde é mais interessante. Então ela pode fazer o motor do carro na Alemanha, mas ela pode fazer o vidro no Egito, ela pode fazer a chapa de ferro na Jamaica, ou seja, ela pode fazer cada parte do produto no local onde é mais atrativo e dessa forma ela vai reduzir custos. É o que a gente vai ter no modelo toyotista, que é um modelo específico da terceira revolução industrial, tá? Então, um país protagonista dessa robotização da produção, da diminuição da mão de obra, do alcance global dessa produção, é o Japão, por exemplo, tá? Então, a gente falou disso nessas primeiras aulas. Falamos também dos modelos produtivos, falamos do Fordismo, do Taylorismo e do Toyotismo, que eu passei, né, expliquei um pouquinho agora do Toyotismo, por exemplo. Esses três estão descritos especificamente no caderno de vocês. A disciplina Sociologia também trabalha com esses modelos produtivos, né? Só para recapitular, o Taylor vai trabalhar com a diminuição do tempo ocioso do trabalhador. O Ford vai implementar a linha de montagem mecanizada. E o Toyotismo vai trabalhar justamente essa espacialização da produção, né? Espacialização da produção, diminuição dos estoques, porque agora não preciso mais do estoque. Por quê? Porque a terceira revolução industrial ela só vai ser possível porque eu tenho um avanço de dois setores, lembra? O setor de telecomunicação e o setor de transportes.
O setor de transportes agora abarca o mundo inteiro em tempos muito reduzidos e eu consigo hoje transmitir informação de maneira muito rápida, muito precisa. Vale a pena a gente pensar no momento de agora. Eu estou gravando um vídeo aqui, estou colocando ele disponível para vocês, vocês vão conseguir acessar ele de qualquer lugar, ou seja, eu estou passando uma informação que vocês vão acessar da casa de vocês com alguns dias de diferença da gravação, enfim, mas a partir do momento que você clicou lá, está disponível para você. Se você pensar aí há tempos atrás, qualquer informação era através de carta, de um telégrafo. Se você pensar na carta do Pero Vaz de Caminha, então, para chegar em Portugal, quanto tempo isso levou? Ou seja, a gente consegue hoje passar informação mais rápido, a gente consegue passar informação em volumes maiores e para mais pessoas, tá? Então, esse setor, esse avanço do setor de informação e de transporte vai ser fundamental, porque agora as indústrias conseguem se comunicar entre si, conseguem monitorar o mercado para não precisar fazer tantos estoques, ou seja, a gente tem uma evolução nesse setor. A gente pode estar vivendo hoje uma quarta revolução, a gente não sabe. Inclusive essa pandemia pode acelerar uma transformação de revolução industrial para uma quarta revolução, a gente não sabe, a gente precisa vivenciar isso para perceber, mas as 3 revoluções industriais pelas quais nós já passamos são essas 3. Beleza? Trabalhei com vocês também na terceira aula, salvo engano, como os países se industrializaram em geral. Os países desenvolvidos em geral vão seguir um modelo, os países subdesenvolvidos vão seguir outro modelo, né? Então os países desenvolvidos vão se industrializar de maneira gradual e sistemática, e com isso eu vou promover um êxodo rural constante, mas menos intenso, para diversos pontos. Então os países industriais centrais, eles se industrializaram previamente e mantiveram uma urbanização constante. Os países subdesenvolvidos, ao contrário, se industrializaram tardiamente, se industrializaram muito tarde. E quando se industrializam, eles promovem um êxodo rural intenso. Então, os centros urbanos de países subdesenvolvidos que se industrializaram tardiamente vão ser centros urbanos com muitas pessoas, onde os serviços públicos não vão ser suficientes para atender essa demanda. Não há um planejamento prévio para receber toda essa onda de trabalhadores para essa urbanização que está acontecendo. Então a grande diferença desses processos diferentes de industrialização é que eles vão resultar em processos de urbanização diferentes. E esses 2 processos é o que causam hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma falência do setor de transportes, do setor de moradia, do setor de saúde pública, de educação deficitária, porque a gente não conseguiu planejar o urbano de maneira que a gente consiga receber as pessoas em tempo prévio. A gente está sempre correndo atrás. A gente não planejou previamente. A gente está correndo atrás para tentar dar condições de vida para as pessoas que já se encontram aqui. E não planejando para o crescimento da cidade que vai acontecer daqui a algum tempo. Tá? Então, basicamente foi isso que a gente trabalhou até agora. Né? A gente já tem aqui... Não dá para ver quanto tempo eu tenho de gravação, mas acho que deve estar uns 15 minutos de recapitulação, né? E agora eu vou começar de fato a explicar o conteúdo que era para estar em sala de aula com vocês, tá? Então eu vou usar essa apresentação aqui, parte dessa apresentação, que é minha apresentação, mas que eu uso para um outro fim, mas ela vai servir para a gente agora, tá? Então, o que é importante a gente falar agora? Agora a gente vai entrar em classificação das indústrias, como elas são classificadas e como aconteceu essa industrialização no Brasil. Tá? Então, primeiro eu estou preocupado aqui na classificação das indústrias, como elas são classificadas. Tá? E é importante entender isso porque a partir do momento que eu entendo como elas são classificadas, eu entendo a importância de cada uma dessas indústrias, qual tem que vir antes, qual pode vir depois e como eu vou aplicar isso no Brasil, tá? Então as primeiras, indústrias de base. A indústria de base são aquelas que produzem bens que dão base para outras indústrias funcionarem. Ou seja, a indústria de base é a indústria que está na base do processo. Sem essa indústria, as outras indústrias não conseguem operar, tá? Então, um exemplo de indústria de base,
é a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que aqui no Rio de Janeiro fica em Volta Redonda, tá? Então tem um município aqui no Rio de Janeiro que possui essa indústria de base, por exemplo. Nesse caso aí, a CSN, a siderúrgica, ela trabalha com aço. Isso é uma questão muito importante porque outros maquinários de outras indústrias precisam desse aço. Então eu preciso de uma indústria que vai fazer materiais para outras indústrias. Então a indústria de base é essa, é a indústria que trabalha a matéria-prima para que outras indústrias consigam trabalhar depois. Então a indústria de base está na base do processo, tá? Indústrias de bens de capital ou indústrias intermediárias são aquelas que produzem equipamentos para outras indústrias. Então, enquanto a indústria de base ela está trabalhando a matéria-prima que outras indústrias vão trabalhar, as indústrias de bens de capital ou indústrias intermediárias vão trabalhar equipamentos para outras indústrias. Ou seja, até agora eu só falei de indústrias que produzem para outras indústrias. Eu não falei de uma indústria que atende aos nossos consumidores finais. A nós, consumidores finais no caso, né? Ou seja, essa indústria que vai atender a nós, consumidores, é a indústria de bens de consumo. Então lembra, a indústria de bens de consumo é a do consumidor. Então os produtos que chegam até nós, que a gente consome, são as indústrias de bens de consumo. Essas indústrias são divididas em duas. Eu tenho a indústria de bens de consumo duráveis e as bens de consumo não duráveis. E a palavra, né, como eu sempre falo, né, a nomenclatura tem que nos ajudar. Então, bens duráveis são aqueles que duram, bens que duram um grande tempo. Um eletrodoméstico, por exemplo, uma geladeira, um carro, são bens de produtos duráveis, bens de consumo duráveis. Agora, bens de consumo não duráveis são produtos que têm uma vida útil muito curta. Eu sempre falo para você lembrar de alimentos, né? Por exemplo, o miojo. Se bem que miojo dura muito tempo, né? Mas indústrias ligadas à alimentação ou a aparelhos descartáveis, como a Gillette, né? Por exemplo, Presto Barba, são produtos de bens de consumo não duráveis. Eles não duram grandes períodos. Então, pensa, a indústria de base está na base do processo. As indústrias intermediárias elas fazem equipamentos para outras indústrias e as indústrias de bens de consumo são aquelas indústrias que vão produzir produtos para nós, que somos os consumidores finais, tá? Então, essas indústrias são divididas em duas: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Você pode ver também a nomenclatura de semiduráveis. Os semiduráveis são os não duráveis, tá? Mesma coisa. Aqui eu tenho agora uma outra terminologia, né? Outras formas de dividir a indústria. Uma nomenclatura que você também pode ler em questão ou que você também pode ver em livro didático ou em texto na internet. Mas eu posso diferenciar as indústrias também, não só pelo tipo que elas têm, esses 3 tipos que eu falei, mas também pela maneira de produzir. E aí eu tenho indústrias extrativas, indústrias de processamento ou beneficiamento, indústria de construção ou indústria de transformação ou manufatureira, né? Então, estou trabalhando a maneira de produzir, como a produção nessa indústria. Eu posso classificá-la dentro dessas 4 questões. Posso trabalhar elas de acordo com a matéria-prima e a energia que elas utilizam. Então eu tenho a indústria leve e a indústria pesada. Essa nomenclatura ela é mais comum, né? Indústria leve e indústria pesada. Em geral, as indústrias pesadas elas vão trabalhar com matéria-prima em loco, e a indústria leve vão ser para os produtos, sobretudo os semiduráveis ou os não duráveis, tá? Essa terminologia ela é mais utilizada. E, sobretudo, com a tecnologia empregada. São indústrias tradicionais ou indústrias dinâmicas. E aí as indústrias tradicionais são aquelas que têm baixo nível técnico empregado, né? Agora as indústrias dinâmicas têm uma alta sofisticação, né, com tecnologias avançadas. Então são outras formas de eu me referir à diferença entre indústrias, tá? É só para vocês ficarem atentos. Isso aqui eu vou passar, são alguns dados que eu não vou trabalhar com vocês agora. Quero vir para cá. Como essa indústria acontece no Brasil? Por que ela acontece dessa forma? Então, o Brasil ele vai começar a se industrializar a partir de 1930.
Já haviam indústrias no Brasil antes, mas a partir de 1930 esse processo começa com certa intensidade. Por que ele vai acontecer só em 1930? Porque o principal produto brasileiro era o café. A gente produzia, até hoje produz bastante café, mas o café até 1930 é o nosso principal produto de exportação. A gente produz café e vende. A gente produz café e vende para quem? A gente produz café e vende para a Europa e vende para os Estados Unidos, principalmente nesse período. Esses dois locais são os locais que mais compram a nossa produção de café. Acontece que entre 1914 e 1918 eu tenho a Primeira Guerra Mundial. Sobre esse assunto, eu gravei uma aula para o segundo ano, que se você quiser assistir, está no canal aí disponível também, você pode assistir a aula. Não é conteúdo de vocês, mas talvez sirva para relembrar algumas coisas, tá? Eu falei de Primeira e de Segunda Guerra, e um pouquinho de Guerra Fria nesse vídeo que eu fiz para eles. Eu vou colocar eles de alguma forma aqui linkado para vocês. Em 1914 e 1918 tem a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra acontece na Europa. A Europa vai ficar absolutamente devastada. E os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Europa para ela se reconstruir. Então, um dos mercados brasileiros já foi afetado, mas ela tem um outro comprador, que é os Estados Unidos. Então, a gente continua vendendo café, mesmo depois da Segunda Guerra. Acontece que os Estados Unidos vai entrar numa crise, sobretudo por esse volume de dinheiro emprestado para a Europa e que não está voltando, ou seja, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebra em 1929 e a economia americana entra numa recessão. E nesse momento, alguns produtos vão deixar de ser comprados. Todos aqueles produtos que são supérfluos vão deixar de ser comprados. Por exemplo, a gente está entrando num problema econômico. A gente terá um problema econômico após o coronavírus. Então, dependendo da conjuntura que isso alcançar, alguns produtos vão ser menos consumidos do que outros. Os produtos supérfluos, eles vão deixar de ser consumidos. O que você precisa para a sua vida, você vai continuar comprando. Agora, você não vai precisar de, sei lá, um produto supérfluo, um chocolate da Garoto. Tem gente que precisa de chocolate, né? Eu preciso de chocolate. Mas, enfim, eu vou ter que optar. Se eu estiver numa situação econômica tal que eu tenha que escolher entre o chocolate e o feijão com arroz, o feijão com arroz ele é essencial para a nossa alimentação aqui no Brasil, né? Então, o feijão com arroz vai continuar sendo produzido e vai continuar sendo consumido. O chocolate provavelmente vai ter quedas das compras de chocolate. Então, é o que acontece com o nosso café. O café não é um produto essencial para a vida. Muita gente consome ele com muita frequência, professores inclusive, né? Mas o café ele vai entrar num processo de cada vez menos importações. Os países vão importar menos café. Os Estados Unidos vai importar cada vez menos café. E o Brasil vai entrar num problema, porque o principal produto que a gente vende, as pessoas não estão mais comprando. Então os cafeicultores eles vão mudar a sua logística e vão promover uma revolução industrial, não, mas uma industrialização no Brasil, porque o modelo cafeicultor está chegando no seu apogeu, né? Ele está acabando. Então os próprios cafeicultores eles vão incentivar um processo de industrialização porque eles querem continuar lucrando. Quem vai ter dinheiro para investir na indústria? São aqueles que já têm dinheiro antes, os cafeicultores. Então os cafeicultores vão promover essa transição. O café não está sendo mais vendido, então a gente tem que diversificar agora. Então a gente vai produzir industrialmente. E para produzir industrialmente, essa indústria ela vai ter que ter um incentivo do Estado, do governo, mas boa parte dessa transição é feita pelo capital privado no Brasil. As indústrias são privadas. Tá? E aí é que eu tenho uma relação muito intrínseca, muito direta entre o que onde a indústria vai ser situada, né, no Brasil. Por que algumas áreas são mais industrializadas do que outras? Esse mapa que está aí, ó, para vocês, está escrito lá: Mapa Distribuição Espacial do Emprego, setores selecionados da indústria no Brasil, ou seja, onde a indústria no Brasil está gerando emprego. Se você reparar bem, a indústria no Brasil onde mais se gera empregos é na região sudeste e na região sul. Até hoje,
no Brasil, as áreas mais industrializadas são a região sudeste e a região sul. Por que não a região norte? Por que não a região nordeste? Por que não o centro-oeste? Por que as indústrias se concentraram na região sudeste, primeiramente, e agora também alcançam com grande força a região sul? Por que essas duas áreas, sobretudo a região sudeste hoje no Brasil, são as regiões mais industrializadas? Essa pergunta em específico é uma pergunta recorrente. Se você souber a explicação dela, você consegue explicar muita coisa do ponto de vista industrial no Brasil, tá? E a ideia é que você consiga responder essa pergunta no final. Mas vamos lá. Para incentivar a indústria a acontecer, eu vou precisar do poder estatal. Então o Estado vai implementar algumas indústrias. O governo de Vargas, ele vai já implementar indústrias de base. Lembram que aquelas indústrias são de base, de intermediárias ou de bens de consumo? Eu preciso das indústrias de base para que as outras indústrias consigam se manter. Então o Estado ele vai incentivar a construção de indústrias de base, ele vai construir as indústrias de base. O exemplo que eu dei, por exemplo, foi da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. É uma indústria estatal, ela é uma indústria do Estado. Então, as companhias siderúrgicas, as estatais vão ser, sobretudo nesse período, indústrias de base. Elas vão garantir estruturas mínimas para que as outras indústrias consigam se manter. Então, a partir da indústria de base incentivada pelo Estado, as outras indústrias vão conseguir se mobilizar, né? Então, a gente tem esse movimento por parte do governo. E as indústrias privadas, elas vão se instalar. Só que uma indústria precisa de infraestrutura. Eu preciso de energia, preciso de mão de obra, eu preciso de uma maneira de distribuir essa produção. E no Brasil, a gente sabe, o Brasil era muito grande, é muito grande, né? Não deixou de ser. A gente não tem essa infraestrutura em qualquer lugar. O Estado não vai ter dinheiro para produzir, para promover essa estrutura toda. O capital privado também não vai querer aplicar o seu dinheiro para construir infraestrutura. Ele acha que isso é função do Estado. Então, o que vai acontecer no Brasil vamos implementar a indústria então, mas vamos implementá-la onde a indústria, a estrutura é a melhor possível. Onde a estrutura urbana é a melhor possível? Na região sudeste. Por que na região sudeste? Porque foi onde o café se desenvolveu enquanto atividade. Então, a indústria no Brasil ela vai aproveitar uma estrutura de um tempo anterior, que é o café, para se instalar. Ela vai aproveitar algo que já estava construído. Ela não vai implementar novos meios. O capital privado não está preocupado com isso. Ele está preocupado em instalar a indústria onde ela vai render mais. E onde ela vai render mais? Onde eu tenho a melhor infraestrutura do Brasil. Onde é a melhor infraestrutura do Brasil? É a região sudeste, porque aqui se desenvolveu toda a economia cafeeira. Então a indústria no Brasil ela vai estar muito associada ao café. Na maioria delas são cafeicultores que vão implementar e vão implementar sobretudo em uma estrutura urbana que é oriunda do café. Beleza? Então, acho que você consegue responder a pergunta agora, né? Na verdade, eu respondi a pergunta para vocês. É por isso que as indústrias estão concentradas, sobretudo nas regiões costeiras do Brasil e, sobretudo, na região sudeste, tá? Não sei se eu tenho alguma... Aqui, ó. As concentrações industriais, elas estão em capitais, né? As principais capitais, nas áreas costeiras e, sobretudo, na região sudeste, tá? Rio de Janeiro e São Paulo, como sendo, né, triângulo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são aí as áreas, essa divisão é a área mais industrializada do Brasil até hoje. Essa malha industrial ela vai crescendo sistematicamente, mas até hoje ela está nessa configuração, beleza? Então você já tem agora a condição de responder o processo de industrialização brasileiro, como vai acontecer. Depois de JK eu tenho Depois de Vargas, eu tenho o JK, que vai tentar acelerar o processo de industrialização, fazer com que a gente fique menos atrasado, e aí sim o JK vai tentar investir em infraestrutura, né? Uma coisa que Vargas não conseguiu fazer. O JK vai tentar promover o plano de 50 anos em 5. A gente retomar o crescimento industrial, avançar 50 anos que estamos atrasados, né, em relação aos demais países industrializados, em apenas 5 anos.
tá? Mas sobre isso a gente fala na próxima aula, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer algo que eu possa ajudar no conteúdo, nas questões, teve dúvida, manda pra mim, a gente está tentando se ajudar nesse período, tá bom? Fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem dos idosos, cuidem de quem está próximo a vocês. Quem precisa estar na rua de frente, se proteja da melhor maneira possível. E vamos tomar todos os cuidados que a gente pode, né? Um abraço para vocês e até a próxima.